Olá, Alexandre Martins, canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Hoje a gente vai tratar aqui da revisão, tá, de um material bem importante que é o nosso plano de evasão e fuga. Nós fizemos esse trabalho há um tempo atrás, mas eu resolvi dar uma melhorada nele e dar uma focada. Não é um vídeo curto, tá? Uma didática muito longa, não dá para viver de resumo desse tipo de material. Tá? Eu vou deixar essa apresentação lá no meu site também, para que vocês possam baixar essa apresentação e ter como acompanhar, ter como planejar, tá? E ter como base esse tipo de material, tá bom? O link vai ficar aqui embaixo no encarte do site e onde baixar, tá bom? Agradeço vocês, vamos lá? Vamos acompanhar esse trabalho que foi revisado com bastante atenção. Bom, vamos lá. Eu tinha feito no canal aqui um vídeo com a elaboração de um plano de fuga e evasão em uma outra oportunidade em um vídeo anterior. Já tem algum tempo, acho que mais de um ano. E lendo, relendo e avaliando o plano, eu percebi que eu misturei algumas coisas de sobrevivencialismo com o plano. Então eu deixei meio dúbio, deixei misturado. E não ficou legal. Depois de avaliar, eu não achei que ficou legal. Esse tema é muito importante para ficar diluído dentro de outro. Então, eu atualizei o plano de fuga aqui somente com o plano de fuga e eu espero que dessa vez eu tenha conseguido atingir o objetivo, tá bom? Vamos lá. Eu comentei, né, e a gente tem ouvido muito falar disso aí ultimamente, né? Ou se não tem, deveria ter bastante contato com esse tipo de material. Então vamos lá. O plano de fuga. A gente fala muito sobre sobrevivência, sobrevivencialismo, segurança, equipamento, OPSEC, Greyman, Bug Out Back, EDC, Bug Out Vehicle, sobre tudo. Só que é difícil a gente começar a conversar sobre o plano de evasão e fuga. O plano de evasão e fuga, para muitos sobrevivencialistas, ele chega a ser uma ferramenta quase que sem necessidade. Porque, na realidade, é um tema que remete a tudo que a gente não quer. Nós montamos as nossas bases, nós montamos as nossas bug out locations em local que nós planejamos, que nós temos a intenção, montamos nossos estoques e tudo mais. Mas quando a gente começa a falar em plano de fuga, significa que a gente vai ter que abandonar tudo que a gente fez, todas as nossas expectativas por um motivo A, B ou C, né? Porque a nossa meta é ficar quieto, seguro, com tudo sob controle em nossas casas, refúgios, ou seja, lá onde estivermos. Essa é uma reação muito natural ao ser humano, pois nós, né, não só nós sobrevivencialistas, como todos, desejamos paz, tranquilidade e poder sentarmos, a gente se sentar no sofá, ver uma série, tomar uma cerveja, comer pipoca e esperar que tudo aconteça como esperamos. Tá? E é por esse motivo, né, que a gente às vezes relega o plano de fuga para não ter que perder essa expectativa, digamos assim. E por que essa expectativa seria diferente diante de uma adversidade? Bom, aí é que tá, né? Somos seres rotineiros, acomodados, desejosos de controle sobre nossas ações e decisões. Por esse motivo, cogitar mudanças ou mudar nossos planos, alterar nossas expectativas, né? Desejos e realidades é tão difícil de aceitar. Por mais que a gente fale, eu não sou uma pessoa de rotinas, eu detesto rotina. Nós temos rotinas, nós somos seres rotineiros. Nós temos a nossa agenda, e essa nossa agenda é o que toca a nossa realidade, as nossas expectativas, fazem com que nós consigamos manter um padrão aí de estabilidade emocional, técnica e por aí vai. Tá? Então vamos lá. Muitos preparadores sobrevivencialistas e operadores de segurança dizem que de forma alguma mudariam suas estratégias, tão bem preparadas. Suas escolhas são corretas, e devido ao grau de suas preparações e conhecimentos e pensamentos, justifica tal atitude. Gente, tem um pessoal que faz preparação, sobrevivencialistas, preppers, que eles estão tão bem preparados, tão bem equipados no lugar que eles estão, que é quase impossível você falar de abandonar tudo e sair andando por aí.
De certa forma, eu concordo com eles, né, com estes. Porém, até a página 3, eu concordo que é muito legal, o que eles fizeram é maravilhoso, mas, né, podemos, seja lá por qual motivo for, temos que abandonar nossas casas, refúgios, veículos, nossas bug out locations, por um único e direto motivo: segurança. Esse é o motivo que vai fazer com que nós abandonemos tudo e saímos correndo, tá? De forma geral, uma condição de sobrevivência se descreve pela necessidade de permanecer vivo e seguro, até o fim da adversidade ou da ameaça. Em se tratando de segurança em emergências, áreas de conflito e similares, onde a vida possa estar em risco, é a máxima se aplica de forma visceral. Movimento é vida. Eu fiz uma live com o Keyson Lima, um operador, um gestor de segurança, né, uma pessoa extremamente competente que tem uma empresa de treinamento no Rio Grande do Norte, tá? Tem um vídeo aqui no canal. Nós falamos sobre sobrevivência em áreas de conflito. E até conversar com ele eu tinha uma visão específica sobre sobrevivência e tal. Mas conversando com ele, a gente acaba tendo um choque de realidade, né? Além de outras dificuldades que o elemento em fuga de uma área de risco pode ter à sua frente. Não é porque eu vou sair correndo que eu vou ter sucesso. As dificuldades elas vão acontecer. O que justifica por si só a elaboração, preparo e implementação de um plano de fuga e evasão. Tudo na nossa vida tem que ter um planejamento. Do planejamento até para conhecer uma pessoa, planejamento para comprar uma casa, um carro, um tênis, um sofá, uma geladeira, e por que não um plano de fuga para sair de uma roubada? Né? Um plano de fuga, a gente está comentando aqui de um plano de fuga e evasão para sobrevivência, mas por que não um plano de fuga para o desemprego, para uma situação mais adversa? Também dá para se pensar nisso, mas vamos voltar aqui para o foco. Em determinadas condições, até o mais preparado dos sobrevivencialistas pode ter que abandonar sua localização atual e fazer uma rota de fuga para um local seguro, mesmo que temporário ou transitório. Pode ser essa fuga, essa retirada. Essa fuga ou evasão deve conter ou contemplar uma série de atividades, ações e procedimentos que farão, está escrito errado ali, né? Com que essa evasão seja bem sucedida em termos de segurança e agilidade, possibilitando ao operador em fuga realizar esta ação sem muitas dificuldades diante das interferências impostas pelos cenários desenhados diante deste. Ou seja, a ideia qual é? Bom, se eu vou abandonar de forma temporária, transitória ou permanente, não sei. É a situação que vai se desenhar. A nossa etapa, a nossa necessidade é fazer com que essas ações e procedimentos façam com que a nossa evasão seja bem sucedida. Isso demanda de um planejamento muito bem feito, de análises muito bem feitas, tá? E da aceitação de que essa condição ela sim pode acontecer. Pensar em fugir ou se evadir e abandonar tudo, toda uma vida, casa, trabalho, bens, amigos e tudo mais que nos define como seres vivos, seres humanos sociáveis, né? Vivendo em sociedade pode parecer a princípio algo absurdo, né? É irreal, quase beirando a ficção. Como que eu vou abandonar tudo que eu tenho aqui para sair correndo, né? Já houveram casos, a gente teve casos recentes aí, pessoal do Rio Grande do Sul que o diga, né? Infelizmente. Agora, pessoas em área de conflito, elas abandonam tudo, saem correndo. Por isso que a gente vê na televisão aqueles barcos cheios de refugiados, os que conseguem chegar às costas da Itália, né, da Lampedusa e por aí vai, os que não conseguem, né, então não lograram êxito na sua evasão. A realidade bate à nossa porta quando lembramos das cenas de comboios de refugiados da Síria, Líbia e agora da Ucrânia, além de outras inúmeras crises de refugiados que existem e existirão, infelizmente. Então não é tão surreal assim, e é para essas situações que precisamos ter um plano de fuga e evasão. É necessário que tenhamos em mente que nossas rotinas podem nos afastar de nosso ponto principal, ou seja, nossa residência, nossa bug location, tá? E que em uma emergência real podemos estar todos separados. Nossa família pode estar cada um em um canto, nossos membros dos grupos podem estar separados, porque nós temos vidas. E a gente não vai ficar sentado no banquinho em stand-by esperando acontecer alguma coisa, nós estamos vivendo. Tá? E essa vida, ela nos leva para lugares diferentes, gostos diferentes, rotinas diferentes, e numa situação de emergência, vamos estar todos separados, em locais diferentes, trabalho, mercado, escola, viagem, e é preciso nos reunir o mais rápido possível, que nós nos reunamos o mais rápido possível, e
procurar um meio de evasão e deslocamento até nosso ponto de encontro ou refúgio. A gente está longe, um na escola, na faculdade, a gente tem que convergir tudo para o mesmo ponto. Tá? Isso faz parte da retórica aqui do plano de fuga. Assim, este planejamento para uma evasão e fuga se justifica e deve ser levado a cabo e considerado primordial como uma das opções do arsenal de medidas defensivas e proativas deste operador. Eu coloquei operador, mas podia ser preparador, prepper, o que você quisesse. Junto a este planejamento, o preparador deverá ter em mente que movimento é vida e, para tanto, este plano deve ser muito bem elaborado. Não adianta fazer um plano qualquer, baixar da internet, pedir para que alguém faça, pegar o de alguém e adaptar. Faça o seu. O ditado que diz: jacaré na beira da lagoa parado de boca aberta vira bolsa é uma justificativa. Parou, sem movimento, já era. Como então não sermos postos em riscos em caso de uma retirada e evasão em situações extremas? O risco ele é inerente ao fato. Sempre vai existir um risco em tudo que nós fizermos. Mas aí tem a contingência, a prevenção, né? E a preparação. Quando nós pensamos em evitar problemas, a primeira coisa que vem é a prevenção. Prevenir melhor do que remediar. A remediação é quando já aconteceu e não tem o que fazer. Tá? Existem planos de remediação para situações, é muito usado na defesa civil. Tá? E existe aí essa necessidade inerente de se pensar muito bem essa condição de montagem desse plano. Por quê? Quanto mais prático, quanto mais possível e factível for, quanto mais realista ele for, quanto melhor planejado ele for, mais rápido vai ser sua evasão e mais efetiva ela vai ser. Porque e quando decidir por sair? Aí tá. Porque quando eu saio, quando eu fico. Né? Isso aí é outro ponto crucial. Depende muito do feeling da pessoa que está passando por isso, da percepção de perigo e realidade que a pessoa vai ter, da percepção de que não vai acontecer nada e já aconteceu tudo. É o famoso timing, né? Como proceder diante de um novo cenário de quebra da minha rotina e planejamento inicial? São perguntas que vão ser respondidas. Tá? Então vamos lá. Quando eu decido sair, como que eu devo agir diante desse novo cenário? Quais são as minhas perspectivas? O operador de segurança e militares em operações em áreas hostis têm um protocolo simples e direto. Quando tudo mais der errado, a situação foge do controle e o risco é iminente, este protocolo se inicia em cadeia, onde todos os operadores em campo e o apoio dão o start mediante uma única frase: flecha partida, seguida da instrução perigo próximo e imediato. Ou seja, essa primeira frase de duas palavras e seguida por mais três palavras, elas causam um rebuliço gigantesco na cabeça das pessoas. Aí começa o start. Nesse momento se põe em ação o protocolo de evasão e fuga, onde todos os operadores, sabendo de suas tarefas, irão agir de forma coordenada e direta para a retirada do time de campo. É exatamente assim que todos os participantes do nosso grupo, da nossa família, durante uma evasão e uma fuga, devem agir. Tá? Então a gente pode simplesmente pegar um telefone, ligar para alguém do outro lado e falar: flecha partida. E essa pessoa tem que imediatamente largar tudo o que ela estiver fazendo e sair fora. Ela pode estar no meio de uma apresentação, de uma palestra, ela fala: agora não posso, espera um pouquinho. Essa pessoa já morreu, infelizmente. Se for um perigo real e imediato, for uma necessidade extrema, essa pessoa corre um sério risco de morrer, se ela não levar a sério. Tá? É por isso que o plano de fuga e evasão é uma coisa tão séria e tão sofisticada que nunca deve ser levada na brincadeira. Tá? Quando nós iniciamos um protocolo de evasão e fuga, ele é extremamente perigoso porque ele pode acabar com tudo, né? Destruir sua rotina, destruir sua vida. Mas também ele pode simplesmente mudar tudo para você para o melhor. Agora, como que eu sei se é um treinamento ou não? Arruma uma outra palavra-chave. Né? Se você fez, flecha partida, somente,
tudo bem, é um teste. Se você atendeu, depois, perigo próximo imediato, aí você já despenca, corre para casa, põe o plano de fuga em dia e por aí vai. Isso é só uma sugestão. Existem pessoas que têm outros tipos de planejamento, outras palavras e por aí vai. Para nós, sobrevivencialistas, preparadores e pessoas comuns, o start dessa condição é mediante informação de fontes seguras e ações da segurança pública, das defesas civis, da defesa civil, de diversos estados, cidades, não interessa, defesa civil, errado, puta que bosta. Para nós sobrevivencialistas, preparadores de pessoas comuns, esse start se dá mediante informação, coletada junto a fontes seguras ou ações executadas por órgãos de segurança, defesa civil e por aí vai. Ou pelo simples fato de o operador saber quando ficar e lutar ou se retirar para lutar depois. Aqui se aplica uma das formas mais básicas e mais seguras, mais direta e sem emoção, medo, ideologias, uma das ferramentas mais fortes e determinantes que o ser humano possui, o bom senso. Tudo bem que muita gente não usa, mas aqui é o bom senso. Assim, vamos abordar aqui como elaborar um plano de fuga e quais as ferramentas, métodos e ações devem ser realizadas e utilizadas pelo preparador, sobrevivencialista ou operador na elaboração, planejamento e implementação deste plano. Um plano de fuga tem que ter a participação de todos. Não é eu faço e depois carrego os outros nas costas. Todo mundo, todos os participantes do plano, do grupo ou da família, tem que ter conhecimento total e amplo deste plano. O que é e para que serve? Vamos lá. Um plano de fuga é uma espécie de roteiro, uma linha de ação em que um preparador irá agir e reagir ao fato que lhe é imposto pela situação. Ponto. Este roteiro irá fazer ou possibilitar ao preparador saber, visualizar, planejar e preparar todos os seus passos, desde o início até a resolução da situação ou a fuga propriamente dita. Muitas vezes esses planos de fuga compreendem mais do que somente a fuga e abrange o pós-crise. Não basta chegar lá no meu bug out location, me retirar e depois, né? Não vou ficar esperando o milagre acontecer, não. O pós-crise, né? A retomada até uma possível nova realidade, desde que prevista nesse plano. Não adianta você improvisar pelo caminho. Você tem que ter um anexo do seu plano de fuga que compreenda o seguinte: olha, puxa vida, tudo foi por água abaixo. Eu preciso recomeçar. Como fazer? Você tem que ter pelo menos algumas linhas delineadas sobre isso. Isso aí vocês todos que vão fazer o plano de fuga, nesse anexo B, digamos assim, tem que juntar a sua família e os membros do seu grupo e é quase um devaneio, né? Mas tem que ser feito. Porque você chega num lugar que você ficou, foi obrigado a ficar lá 10, 15 dias, um mês, e fala assim, quando a gente volta, cara, não volta, não existe mais lá. A, o vulcão destruiu tudo, o tornado destruiu tudo, a enchente levou tudo embora, sabe? Pegou fogo em tudo e acabou. Não tem nada, só tem o chão lá. Você é dono daquele chão. Mas aquele chão é viável, o retorno? Pode ser utilizado novamente? Então, tem que haver esse tipo de planejamento para a reconstrução da vida. O plano de fuga é o balizador de ações que vão desde o estudo de casos, possíveis situações de crise e emergência, definição de metas e parâmetros, meios de ação e reação, opções e limitações, viabilização e testes até a elaboração de ações complementares a este, além de dar ao preparador um rumo ou linha de ação para agir de forma tática e linear, sem improvisos desnecessários pelo caminho. É lógico que em uma ação de fuga o imprevisto deve estar sempre presente e vai acontecer em determinadas situações. Isso é o fato, né? Então a gente tem que prevenir, por isso um plano, prevenção. O que é que pode dar errado? Isso. Como reagir a isso? Assim, e delinear todos esses pontos. Estes ocorrem
em níveis de dificuldade diferentes de preparador para preparador. É diferente de cada um para cada um. De um para o outro é diferente. Ah, mas é a mesma situação. Depende do seu nível de compreensão, seu nível de capacitação e a sua forma de reação. Tá? Então, diferente de preparador para preparador e de uma situação para outra, mesmo que as preparações sejam idênticas entre eles, porém em casos diferentes, situações e reações diferentes. E é neste momento que um bom plano de preparação fará toda a diferença. Por isso, aconteceu isso, o que eu faço? Isso. Mas aconteceu aquilo, faça isso. Você tem que antecipar as dificuldades que você pode ter pelo caminho. Até as mais inusitadas devem ser consideradas como possíveis, porque o imprevisto ele acontece. Vamos lá. Pois ao se tratar, pois ao se preparar com esmero, técnica e perícia, o preparador cobrirá a maioria desses imprevistos. Por que a maioria? Porque não todos, porque tem alguns que você não vai conseguir visualizar e ele vai acabar acontecendo. Ao passo que se for improvisando pelo caminho, né, é muito provável que em dado momento sua sorte acabe e você seja preso em um impasse. Lógico, viver como o Jack Sparrow tem um custo. Eu gosto de colocar sempre essa retórica do Capitão Jack Sparrow, do Piratas do Caribe, por quê? Porque ele não planeja nada, ele vai improvisando tudo pelo caminho e tudo vai dando certo. Então, essa ideia, ela pode contaminar a pessoa de que, não, eu vou improvisando, vai dando certo, vai dando certo. Porque, assim, o comodismo, né, a falta de empenho gera na pessoa aquela falsa sensação de segurança. Eu vou fazendo pelo caminho, né? Uma coisa que der errado compromete tudo. Diferenças e observações. Evasão versus fuga. Apesar de ter a similaridade, não é a mesma coisa. Embora os termos possam ser usados de forma intercambiável em alguns contextos, como no direito penal, por exemplo, em sobrevivencialismo, fuga refere-se a um escape imediato e repentino, enquanto evasão pode envolver estratégias mais planejadas e sutis para se deslocar sem ser detectado, como usar caminhos menos óbvios ou disfarçar. Aqui é uma coisa interessante. No direito, né, evasão e fuga tem um outro contexto. E em outros temas também tem. Mas aqui para nós é isso aí. Então, o que é para que serve? Eu já escutei isso tanto que eu repito isso aqui com frequência, acho que nem precisava, mas vamos lá. É um plano ou planejamento estratégico de alto nível utilizado em uma retirada do seu ponto A até seu ponto Z. Não sei até o B, C, D, e F, até onde você tem que ir. Ou fim previsto da jornada. Aí eu previsto chegar na outra cidade lá. Como é que eu faço? Eu tenho que dar um jeito. Serve para dar meios práticos, técnicos e palpáveis. Nada pode ser fictício. Se der certo, se acontecer, esse sim não existe. Dentro de suas limitações e condições. Não adianta você imaginar uma coisa que você não vai ter acesso. Você tem que planejar com o que você tem na mão. Assim como é a vida. Para que o preparador tenha um ciclo de ações mentalmente definidos e balizado, treinado e estudado à exaustão, para que tudo se torne instinto reflexo, puro, possibilitando uma retirada razoavelmente segura e rápida de uma área de crise ou emergência. As perguntas que precisam ser respondidas precisam de respostas. É básico, chega a ser bobo, mas onde estou? Qual a minha situação? Para onde eu vou? Uma definição. Como irei? Condições e meios. O que será necessário para fazer tudo isso? Suprimentos e aquilo mais que você deseja. Como será feito? Como implemento isso? A ação. O que é que pode dar errado? Interferências e obstáculos. Por que evadir? De novo, porque por mais que você justifique para algumas pessoas, você tem que ficar repetindo. Então, a justificativa do porquê evadir, do porquê ficar, é extremamente importante. Vamos lá. Para elaborar um plano de fuga e evasão de emergência, é preciso, primeiro, gente, identificar os riscos. Não adianta a gente ficar imaginando, devaneando, pensando em diversas situações. Tá? Então, é necessário que esse plano seja feito em cima da identificação dos riscos palpáveis. O que é que pode acontecer? Primeiro, faz isso.
Depois coloca outras situações, monta, se você tiver tempo, condição e vontade, monte planos para outras condições, né? Até para as mais inusitadas possíveis, né? Eu já vi plano de fuga para invasão zumbi. Quer dizer, até o dado momento, né? É uma coisa totalmente fictícia, mas, né? Gastou-se tempo, pensou, se planejou. E numa dessa, você pode enxergar uma falha no seu plano original, né? Ele serve como uma forma de, vamos dizer assim, uma retórica de diversão, né? E uma oficina de elaboração. De repente você fica tão bom nisso que você consegue corrigir o seu plano anterior. Né? Então vamos lá. É preciso identificar os riscos, definir rotas de saída, estabelecer procedimentos e treinar as pessoas. As pessoas, a parte mais importante dessa estratégia toda, elas têm que estar todas em uníssono. Todas elas têm que caminhar juntas. Uma pessoa que fala, não quero mais fazer isso, não, já encheu o saco, estou fora. Aí já complica tudo. Ela acaba se tornando um peso para o grupo. Tudo bem, não vai acontecer nada a vida inteira. Não aconteceu nada. Beleza, maravilha, não teve problema nenhum. Mas acontecendo, larga a pessoa para trás? Entenderam a dificuldade? Porque essa pessoa pode simplesmente se tornar um peso, um fardo, ou pôr tudo em risco. Então o plano de fuga tem que complementar, tem que contemplar também essa pessoa. Né? Como retirar daquela situação? Porque na hora do pega ela vai lembrar. Né? De ligar para alguém, socorro, me ajuda. Mas aí já viu. Identificar os riscos próximos. Ao analisar edificações para obtenção de recursos ou se evadir de uma delas, considere o número de andares, disposição das salas, características do ambiente, acessos por escadas, evite os elevadores. Escadas externas, aquelas que são postas construídas depois dos prédios, em São Paulo tem muito disso. Os prédios mais antigos acabam tendo escadas externas sendo instaladas como rodas de fuga. Áreas de serviço, áreas técnicas, podem oferecer maiores recursos. Isso aqui é uma necessidade extrema de você, pelo meio do caminho, precisar de recursos. Avalie o local, considerando o layout da edificação, saídas, áreas externas e equipamentos de emergência. Identifique pontos críticos, como escadas, elevadores e áreas de acesso restrito. Isso aqui a gente está falando de casas e edifícios, tá? Observe sempre as condições das vias, ou passeios, calçadas, né, iluminação e o fluxo de veículo. Não é que você está na rua que você vai sair correndo igual um louco. Observe, olhe em volta. Avalie a rua, as vielas e acessos, vias de mão única, mão dupla e por aí vai. Observe as pessoas ao seu redor. Avalie as suas posturas, atitude e comportamento. Definir rotas de saída, isso aqui tem que ser primordial. Defina rotas de fuga rápida, de fácil acesso e bem sinalizadas. Observe o fluxo local. Todo mundo está correndo para um lado só. Por que as pessoas estão correndo tudo para aquele lado e não para o outro? Então você tem que ter essa percepção e ela tem que ser quase que automática. De repente, as pessoas consideram que o risco está atrás delas, né? Mas o risco não está atrás delas, o risco está à frente. Né? Mas por que as pessoas estão correndo para o outro lado? Porque alguma coisa as assustou. Basta que uma saia correndo gritando para que todas as outras saiam correndo atrás. Esse efeito manada é extremamente perigoso. Considere a possibilidade de bloquear ou haver algum perigo de bloqueio, perdão, ou de haver algum perigo de alguma das saídas ou rotas de seus condomínios, bairros, viadutos e túneis. Não adianta você entrar num túnel e não conseguir sair dele. Não adianta você entrar numa ponte e não conseguir sair dela. Tá? Por isso eu falo, olha, você está indo num carro com alguém, manda alguém pegar um binóculo, pegar alguma coisa e olhar para frente, sabe? Tentar entender o que é que está acontecendo ali na frente, porque depois que você entra no congestionamento, entra numa trava, numa roubada dessa, acabou. Estabelecer procedimentos, determine como orientar a equipe, determine um local de encontro seguro, determine quem será responsável por cada tarefa. Isso é extremamente importante. Tá todo mundo separado na rua, para tudo quanto é lado. Aonde nós vamos nos reunir? Dá para chegar em casa todo mundo? É esse o nosso ponto. Não dá para chegar em casa. É muito longe. Eu trabalho muito longe de casa. Trabalho em outra cidade. Como é que a gente se encontra? Meios e pontos de encontro. Tá? Eu vou falar uma bobagem aqui. Eu sei, não sei nem se o canal vai derrubar ou não. Mas numa hora do pega para capar, como dizia o meu pai, na hora do caos, havendo a oportunidade, havendo a necessidade,
numa situação extrema, não num dia a dia normal, lógico, roube um carro, roube uma moto, roube uma bicicleta, faça qualquer coisa, mas saia do local, tá? Então isso também tem que ser contemplado. Treinar as pessoas. Realize simulações e exercícios práticos regularmente. Isso aqui não é só de fuga, de todo tipo de conhecimento possível. Treine as pessoas a se comportarem em caso de fogo ou fumaça. Geralmente, quando a gente fala de um incêndio num prédio, um incêndio florestal, qualquer tipo de incêndio, é extremamente perigoso, extremamente traumático e devastador emocionalmente para algumas pessoas. Treinar como elas se comportarem nessa situação é o que vai salvar a vida delas. Treine treinar e simular o plano. Isso é extremamente importante. Fez o plano de fuga, lá com seus tempos, rotas e etc. Bota todo mundo no carro e executa o plano de fuga. Né? Você não precisa chegar na outra cidade. Chegue na saída, um exemplo. Eu moro em São Paulo, morava em São Paulo, né? Morava na Penha. Puta merda, como é que eu saio daqui desse tão longe? As rotas de fugas A, B ou C. Maravilha. Aí testa elas, põe na prática. Sair dessa rota. Eu consegui chegar numa via expressa de fuga livre. Pronto, cara, aqui tá bom. Tempo, quanto tempo? Como foi? Diversos dias da semana, tá? Existem preparadores que em dias específicos da semana, em dias de folga, tá? Eles juntam as pessoas da família e fazem essa simulação a esmo. Pega um dia de grande fluxo, um dia de fluxo baixo, um dia de feriado, um dia normal e faça essas medições para que você tenha ideia dos tempos. Mas eu faço essa rota todo santo dia, então você já tem uma ideia de quanto tempo num dia normal ela ocorreria. Imagina isso numa emergência. Observe e treine as pessoas com mobilidade reduzida, especiais e até o trato com seus pets. Essas pessoas, nessa condição, elas precisam de um treinamento específico, talvez até de um suporte suplementar extremamente importante dos demais. Tá? E se você tem pet, você não vai largar isso para trás, né? Então você tem que pensar tudo isso. Designar áreas de reunião. Vamos imaginar que as pessoas estão afastadas dentro da mesma cidade. Designa uma área, uma praça, um local que não possa ser alterado, sabe? Alguma coisa assim, um parque vai ser sempre um parque, uma estação de metrô vai ser sempre uma estação de metrô, uma rodoviária sempre vai ser uma rodoviária, um hospital vai ser sempre um hospital, uma delegacia, sim. Né? Agora, mercados, padarias, lojas, etc., elas podem mudar. Aí você acaba perdendo referências. Comunicar-se. A comunicação é extremamente importante nessas horas. E nós hoje todos temos aparelhos de celular. Porém, em algumas condições de emergência, tá? Talvez esses aparelhos não funcionem. O sinal das torres pode cair, os sinais podem ser bloqueados para que os sinais, a força dessa torre seja utilizada somente para os órgãos de emergência. Tá? Então, por mais maluco que pareça, ainda existem orelhões instalados por cidades maiores, pequenas, né? Tenha meio de utilizá-lo. Tá? E numa emergência, se você receber uma ligação a cobrar, atenda. Tá? Acho que isso nem existe mais, né? Mas pode ser. Algumas pessoas utilizam rádios, levam HTs na sua mochila de trabalho, para se comunicar com a casa e por aí vai. Determine como será a comunicação em caso de falta de energia, sinal de celular e outras intercorrências. Treine a comunicação via rádio e satélite. Crie um sistema de comunicação do grupo que possa ser feita a olhos de todos, mas só o grupo entenderá. Crie palavras-chave de segurança. A situação. Ponto crucial do seu planejamento, pois para saber para onde se vai é preciso saber onde se está. Uma lógica básica, porém essencial. Da definição e constatação desta dependerá todo o planejamento de fuga e evasão. Fará toda a diferença em uma preparação saber definir seu cenário inicial, pois dessa definição serão feitas as preparações, cálculos e planejamentos de sua evasão, e se necessário sua condição pós-crise, por exemplo. Se eu estou em um grande centro urbano ou pequena cidade, os tempos de deslocamento, riscos de percurso, volume de tráfego, interferências urbanas decorrentes da crise ou do evento, sei lá, ou emergência, serão relativamente as mesmas. Porém,
muito diferentes em relação à quantidade e repetições. Tá? Não adianta eu comparar uma cidade do interior de 10 mil habitantes, 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, até 100 mil habitantes, com uma cidade de 12 milhões de habitantes. Esta linha de pensamento vale para todos os cenários lógicos, com suas considerações, detalhamentos e definições próprias. Um plano de evasão tem etapas e a primeira etapa é saber como chegar ao seu ponto de encontro principal, ou P1, ponto de encontro 1, seja onde estiver, dentro de sua rotina básica, trabalho, mercado, escola, academia, etc. Considerar para essa etapa, por exemplo, de seu trabalho até sua casa, sendo sua casa seu PE1, definindo para ser o ponto de início de sua evasão para fora do perímetro interno da ameaça. Tá? A minha cidade está correndo um risco imediato, seja lá por qual motivo for. Eu estou no meu trabalho. Eu vou direto para minha casa. Como chegar na minha casa para pegar a minha família e sair dali? Tá? Esse é o primeiro ponto. Porém, eu posso ter que, pelo caminho, me deslocar para um outro local para que uma outra pessoa me pegue. Por aí vai. Eu devo considerar o quê? Horário, local, meios de transporte disponíveis com margem de segurança, distâncias reais por vias públicas e alternativas em quilômetros, tempo de percurso por todos os meios possíveis, inclusive a pé. Mapeie, se possível, em uma carta ou mapa da cidade, todas essas rotas com distâncias, tempos e meios. Crie uma rotina de cuidado e de simulação para percorrer esta etapa. Não adianta você sair correndo, gritando na rua, né, que você chama atenção. Eu tenho que sair a pé de um ponto A para um ponto B, para minha casa. Eu consigo? Pô, eu não vou andar 30, 40 quilômetros. E se não tiver jeito? Vai ficar parado, sentado? Né? De preferência, se possível, as melhores e mais rápidas rotas. Desde que, após análise, você constate que esta pode sofrer ou não interferência por influência da crise, da emergência ou de outras questões. Caso esteja em sua residência ou P1, as mesmas informações serão coletadas e adaptadas para a elaboração de rotas de fuga deste local, até seu refúgio pré-definido. É recomendável que se crie nesta etapa rotinas de apoio, como criar uma rota de recuperação ou resgate do pessoal. Bom, eu estou em casa, minha esposa está trabalhando, meu filho está na escola. Eu pego as bug out bags, pego todos os suprimentos, pego tudo, tenho que pegar, põe no carro e sai recolhendo todo mundo. Esse recolher todo mundo não é ir e voltar e voltar, fazer um zigue-zague. É a rota mais rápida possível de uma vez só, de preferência. Também é necessário que se crie um ou mais pontos de encontro e apoio, para o caso dessas pessoas já tenham saído ou estejam em trânsito. De repente a pessoa percebeu e já saiu. Eu vou pegar você no trabalho. Não, não, eu já não estou mais lá, eu estou em tal lugar. Então já tem que ter. Estou no nosso ponto B. Estou no ponto indo em direção ao ponto 5, ponto 6 do nosso planejamento do mapa. A pessoa tem de cabeça, ela sabe para onde vai. E você automaticamente sabe também como chegar lá. Tá? Vamos lá. Esse local deve ser amplamente conhecido por todos os membros do grupo previamente, determinado, perdão, onde seja possível a reunião com as pessoas de seu grupo ou família. Família ou grupo. É assim, é igual eu acabei de comentar. Pessoas, todo mundo tem que saber onde é e como chegar lá, os tempos, as rotas e por aí vai. Por questão de segurança e praticidade, esses pontos devem ser de preferência em locais públicos, como postos de combustível, supermercados e até mesmo praças, como também a sua casa ou a casa de um membro do grupo. Em último caso, membros que se dispersarem do grupo e reunirem condições podem ir direto até o ponto de refúgio, se for possível. Eu comentei lá atrás que supermercados mudam, né, etc, etc. Sim, mas a chance de um hipermercado mudar, né, de um supermercado mudar, ela não é tão grande quanto uma loja de bairro, mas é extremamente importante. Você fala, tô indo até a farmácia tal, né? Mas a farmácia não existe mais, né? Então é um ponto. Ah, mas eu não vou no local, eu vou até o local. Eu não vou na farmácia, eu vou até em frente à farmácia. Então, mesmo que o ponto mude, que o estabelecimento feche, e já faz parte do plano, pode-se considerar deixar aquela marcação. Para onde iremos? Refúgio, definição. Tá, eu consegui sair, juntei todo mundo, e agora?
Antes de qualquer planejamento ser iniciado ou elaborado, é necessário saber a segunda parte da pergunta inicial: para onde iremos? A definição desta resposta acarretará a forma e dimensionamento dos recursos aplicados, não só para a fuga, mas também para o pós-evasão, que sofrerá a influência do tempo que você irá, que você e seu grupo ficarão neste refúgio ou local de estadia temporário e que eventualmente terão que transportar. Gente, é assim, para onde eu vou, tá? É um ponto importante, mas como eu vou também. Então, não adianta eu falar, estou indo para lá. Essa situação demanda isso que eu comentei aqui embaixo. Não só em sua fuga, mas também para o pós-evasão. Sofrerá a influência do tempo. Quanto tempo isso vai levar para ir, para ficar, para voltar, etc. Essa resposta influencia não só na escolha do refúgio, porque também no meu tempo de permanência nele. Definir esse local pode ser aleatório, porém alguns critérios devem ser considerados. Distância segura do ponto inicial ou local do fato que levou à retirada. Eu não vou ficar simplesmente mudar de bairro dentro de uma cidade em risco. Tá? Tempo de deslocamento até esse local. Vias de acesso a este local. Comunidades, cidades e agrupamentos humanos ao redor. Segurança local. Proteção para o momento e após chegada. Acesso a comida e água local. Suprimentos. Meios de fuga se necessário uma nova evasão. Tempo disponível de permanência no local. Traçar rotas, meios de como chegar. Assim, existem inúmeros sistemas hoje em dia, todos eles elétricos, demandam eletricidade. Por isso é interessante que nós aprendamos a usar meios mecânicos, né? Carta e bússola e por aí vai. Aqui tem umas figuras referentes a refúgios, né? A gente pode construir uma casa no sítio, existem barracas e casas já inteligentes em áreas de retiro, os centros de refugiados. A pessoa tem um bunker num outro local, aí é outro nível, né? Mas aí, são só figurativos. A retirada, né? Pontos de encontro de emergência. Então, essas situações nunca são boas, nunca. Podemos escolher áreas e locais como um hotel longínquo, por exemplo, pousada, casa de parentes ou amigos, uma segunda residência, chácara, sítio e ou algo natural para a maioria das pessoas. De repente eu já tenho um ponto, eu tenho uma chácara, tenho um amigo na outra cidade e por aí vai. Vamos lá. É algo natural para a maioria das pessoas. E é ideal e nada mal, também pode ser. Desde que seja possível, plausível e disponível esta escolha. Não adianta eu falar, eu vou para aquele hotel tal, chego lá, ninguém me recebe. Quer dizer, a coisa tem que ser plausível, né? Não adianta ser fictícia. Uma vez que esse local tem que estar fora da área de crise, não oferecer risco imediato, seja acessível e esteja disposto a te alojar pelo tempo a ser definido e lógico. Você tenha condições financeiras de arcar com os custos dessa escolha em muitos casos. Porque você não vai chegar num hotel, o cara vai de braços abertos, bater nas suas costas, só fica quanto tempo você quiser aí. Né? Não é assim que funciona. Mesmo em uma questão de crise, principalmente em se falando de Brasil. No imaginário geral, quando falamos de refúgios ou abrigos de emergência, a primeira imagem que vem à cabeça é um bunker, né? Um bug location com um bunker no subsolo. Não é assim que funciona para todo mundo. Tá? Reserva de suprimento, insumos infindáveis, possibilidade, por aí vai. Você quer fictício. Caso a condição do preparador seja favorável, este deve sim ter de formas mais inimagináveis possíveis um refúgio, um bunker, com certeza. Eu, se tivesse condição, teria um bunker no subsolo, mas não é o caso. Né? A maioria de nós está numa realidade, perdão, fora do alcance dessas imaginações, né? E para tanto devemos nos apegar ao que nos é palpável e factível. Vamos nos ater aos fatos e possibilidades. Ou seja, definirmos o local nos modos descritos anteriormente e nos planejarmos para tal. Isso aqui é extremamente importante. Não adianta ficar só na ilusão. Essa ilusão, muitas vezes, desacredita o plano. Vou tomar um café aqui. Né? Desacredita o plano e faz com que as pessoas acabem perdendo o foco e o interesse. Então as coisas têm que ser palpáveis. Aqui eu vou fazer um adendo sobre o ser humano. Algumas observações devem ser feitas sobre as características humanas em uma situação de emergência. O oportunismo
Se aproveitar das desgraças alheias para faturar. Isso acontece, perdão, e infelizmente não é incomum. Furtar ou roubar as provisões e recursos de grupos desatentos. Como a sua mala no aeroporto. Se você bobear com ela lá, já era. Se agregar a grupos mais fracos por meio da força. Sabe? Você chega lá e, ó, vou ficar com vocês aqui, senão, né, não vai dar certo. Ou então ameaçar, falar, ó, vou. E por aí vai, vocês entenderam. Dificultar o acesso para obter vantagens pessoais. Isso é muito comum. Ó, eu preciso de água. São R$ 2.000 a garrafa. Como assim? Tem, não tem, não tem. Aí eu preciso de um quarto, R$ 30.000. Aí eu preciso passar por aqui. O que você oferece? Sabe? É esse tipo de situação. Criar dificuldades para vender facilidades. Olha, é difícil passar por aqui, mas eu tenho um meio de te levar por ali. Sabe? Meio coiote. Como irei? Condições e meio. Bom, já sei onde eu estou e para onde eu vou, mas como é que eu chego lá? Após as análises anteriores, é necessário que possamos definir a forma de retirada, como iremos sair do local e perdão, como saímos do local A e realizar a nossa evasão de forma rápida e segura. Essa escolha se dará de forma natural após analisarmos fatores como quantidade de pessoas do grupo, vias de acesso primárias e secundárias, suprimentos a serem mobilizados e removidos, segurança do grupo e facilidade de acesso a combustíveis pela rota. Tá? Então aí estão meios de transporte, meios de deslocamento, né, de bicicleta equipada, a pé, de carro e por aí vai. Entendamos que cada localidade, cidade, estado, bioma e situação, tanto pessoal como financeira, irão impactar diretamente na forma de locomoção do seu grupo ou equipe. Em uma cidade litorânea, será comum que pessoas possam usar embarcações para essa finalidade, sempre que as condições assim o permitirem. A saída de cidades litorâneas por vias terrestres se tornam caóticas em situações cotidianas em eventos comuns, como feriados, e serão perdão, cadê? Perdi aqui, feriados, e serão enormemente pioradas em situações de emergência devido à quantidade de vias de acesso que são limitadas. Vale planejar sair por vias paralelas, por caminhos entre cidades de formas indiretas, sempre que possível. Eu não posso sair direto, posso contornar ir para uma cidade e por outra e por aí vai. Em grandes centros urbanos, nada será diferente. Né? Um exemplo que eu uso sempre é a cidade de São Paulo, onde morei por muitos anos. Vias de acesso para a saída da cidade são alimentadas por vias secundárias de grande fluxo. A quantidade de veículos é absurda e os meios de transporte disponíveis já são precários no dia a dia. Imagine uma situação de eventualidade. Tá? Cidades interioranas de pequeno porte e áreas rurais já são privilegiadas por natureza, pouco fluxo de veículo, acesso natural liberado, pontos de apoio disponíveis e pouco fluxo de pessoas, salvo cidades turísticas e de apoio logístico com grandes empresas, refinarias, grandes indústrias de transformação, principalmente petroquímicas e similares. É consenso entre os preparadores o uso de veículos tipo automóvel, muitas vezes comuns, dos mais comuns possíveis. Outros são caminhonetes, picapes e por aí vai. Motocicletas em alguns casos. A escolha do veículo adequado se dará pela condição do preparador ou da oportunidade, além da análise das condições expostas anteriormente ou acima. Né? Ainda vale ressaltar que o preparador é, ao menos mais uma pessoa do grupo devem saber operar, pilotar ou dirigir o veículo escolhido. Ainda, observar que haverá necessidade de manutenção, reparos e afins. Não é porque você pegou um carro e vai andar em 300 km que ele vai suportar. Sabe trocar um pneu? Sabe abastecer? Né? Deu uma pane. O que eu faço? Tem que ter uma noção básica disso aí também. Deve-se prever a elaboração de uma BOV, uma BOV, né? Bug Out Vehicle, de forma de boa qualidade e completa para atender às necessidades deste veículo. Não adianta ter uma caixa de ferramenta para a moto estando no carro. Tá? Então a coisa tem que ser adequada a esse veículo. Bem como manter as revisões em dia e o tanque sempre cheio. Eu sei que é caro, eu sei que é complicado, tá difícil, mas é assim que funciona. O meu veículo de fuga é o mesmo veículo que eu uso o dia inteiro para trabalhar? Então mantenha ele sempre redondo. O que será necessário? Suprimentos. Bom, vamos lá.
Aqui começa o desespero do preparador. Quando entramos nesse tema, as controvérsias, opiniões e gostos se confrontam. O que eu devo levar em uma retirada? Essa é a pergunta de milhões. Todos nós temos nossos estoques, temos aquela história toda, dedicamos para eles, mas assim como na preparação de estoques de nossos retiros, refúgios ou casas, nossos estoques têm que ser pensados e planejados dentro das necessidades de nossa família ou grupo. Planejar para ficar em nosso local ou fortaleza é algo de grandes dimensões que demanda espaço, recurso e tempo. É necessário que cada grupo tenha seus estoques e preparações. Porém, ao tratarmos desse tema, temos que entender que podemos perder tudo em minutos, né? Pelos mais variados motivos. É recomendável que tenhamos, se possível, reservas em locais distintos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, já diz o ditado. Se possível, em área rural, a ser usada como refúgio, ou em outro local, uma outra casa longe, tá? E por aí vai. Em um depósito ao longo da nossa rota. Tem gente que discretamente, né? Tem áreas aí de um amigo nosso que fala, ó, aqui na beira da estrada, na beira da cerca, aqui vou fazer um buraco aqui, vou fazer uma vala, vou impermeabilizar essa vala e vou encher de suprimento aqui. Então, se numa emergência for, estiver passando por aqui, já sabe onde está. E por aí vai. Tá? Às vezes o pessoal enterra é, tubos, galões com suprimentos dentro. Pra vocês terem uma ideia como essa coisa é séria, nos Estados Unidos as pessoas têm essas rotas de fuga e à beira das estradas elas cavam, né, e colocam seus tambores de suprimento nessas rotas e demarcam com GPS. Em caso de manutenção dessas vias, se uma máquina depara com um tambor desse, eles fotografam um tambor no local, fotografam um tambor fora, né? E no lado a via foi ampliada, mais uma via, eles não vão enterrar, botar asfalto por cima, eles fazem um buraco na lateral da nova via e colocam de novo no lugar, né? E deixam lá, do jeito que estava. O preparador, quando vier com o GPS, ele vai ver aquilo. Automaticamente, ele vai ter que imaginar que 90 graus daquela posição que ele está, na margem, o tambor dele vai estar lá. Pra você ter uma ideia do nível de consciência que as coisas são. Não são todos, mas acontece. Vamos lá, falei isso aqui. É necessário que cada grupo tenha seus estoques, já falei disso, é recomendável, tá? Mas em se tratando de uma retirada, como transportar um único estoque pensado para meses em um veículo em um tempo hábil e seguro? Aí que tá, gente. Aqui, por isso aqui, aquela conversa inicial. É nessa hora que o preparador fala, não, é impossível, vou ficar por aqui mesmo. Tá? Então eu fiz lá um estoque para um ano de comida. E como é que eu transporto isso num carro pequeno? É nessa hora que a porca torce o rabo e o preparador fala, não, não vou. É nesse momento que boa parcela dos preparadores trava em relação à elaboração de planos de fuga e evasão. Abandonar tudo o que conquistei e me preparei, essa é uma argumentação base e vem corroborada de todas as explicações mais factíveis e realistas possíveis. Concordo com todas elas, com eles e tudo mais, que seria terrível essa perda. Porém, se for colocar minha segurança em risco, não penso duas vezes. O detalhe é que não teremos tempo, muito menos meios para transportar meses de recursos e suprimentos, a menos que tenhamos uma carreta, um caminhão e por aí vai. Reboque ou similar. Todo o nosso plano seja baseado nesses termos. Aí sim seria possível e até viável, porém, da mesma forma que nem todos nós temos um bunker, né, em nosso refúgio, nem todos podemos ter uma carreta ou condições de implementar esses sistemas. Ou seja, eu vou ter que me virar com menos. Dessa forma, é necessário que tenhamos recursos reservados, em especial para atender a uma evasão e, se possível, a um período de tempo a ser definido após esse, né? E capacidades individuais para após a evasão. Aí vem a próxima pergunta: quais seriam esses recursos iniciais e os demais? Então vamos lá. Eu vou abandonar tudo. O que é que eu vou levar desse todo que eu vou abandonar? Eu já não tenho que selecionar lá naquele momento de desespero. Eu já tenho que ter isso preparado. Eu tenho meu estoque para ficar em casa e eu tenho meu estoque de retirada. São duas coisas que eu faço concomitantemente.
Tá? Ah, eu tenho que gastar 2 vezes. Não. Tiro do que eu estou comprando para minha retirada. Tá? Eu faço uma divisão, uma ramificação. Dessa forma, é necessário que tenhamos recursos reservados em especial para atender a uma evasão, se possível, um período de tempo a ser definido por análise de capacidades individuais, para após evasão. Aí vem a próxima questão, pela próxima pergunta, perdão. Quais seriam esses recursos iniciais e os demais? Em uma primeira análise, as nossas bulk bags teriam suprimentos para 72 horas. Seriam 3 dias de atendimento mínimo de nossas necessidades. Assim, seria necessário suprir a segunda etapa do pós-evasão, onde não podemos contar que lá teremos recursos disponíveis, né? Então a gente tem que levar para depois. Essa é a primeira visão. Ainda é necessário que levemos em conta que seria possível que não teríamos tempo hábil para acessar e transportar nada além de nossas BLBs. Assim, perdão, teríamos apenas estas como apoio e teríamos que prospectar suprimentos pelo caminho ou no pós. Já é uma outra condição, já não consegui levar mais nada além da BLB. É necessário que sejam avaliados alguns fatores. Quantidade de indivíduos a serem invadidos, tempo necessário para complementar o trajeto da retirada, estimativa de permanência no refúgio, capacidade de carga e transporte individual do veículo e do grupo, necessidade específica de cada um do grupo e capacidade financeira e comprometimento do grupo. Isso aqui é muito importante. Observados essas referências, é lógico que poderão e deverão ser observados e integrados aos preparativos de acordo com cada grupo. Para além dos suprimentos da BOB, que devem ser implementados para cada um dos usuários de forma pessoal e individual, temos que analisar as necessidades com base nos critérios acima e outros ainda que vocês vão colocar. Porém, é necessário que tenhamos em mente que podemos nos preparar para transportar uma quantidade maior de suprimentos que podem atender não somente a retirada, mas também um mínimo de 30 a 90 dias, dependendo da capacidade de deslocamento do grupo. É lógico pensar que essa capacidade ficará muito prejudicada se a retirada for feita sem a ajuda de veículos de apoio em situações muito relativas e dificultadas. Ou seja, eu vou sair a pé, eu só vou levar a bulk bag e se 2 pessoas compartilharem uma sacola de mão, dá para transportar. Né? Tem que pensar que eu posso ter idoso, cadeirante, pet e por aí vai. Gente, é um troço tão difícil, uma coisa tão complicada, tão perigosa, que é nesse ponto que eu falei que o preparador ele espana e fala: não, não, vou ficar por aqui mesmo, seja o que Deus quiser. Em uma situação considerada normal e padrão, podemos levar em conta uma determinada lista de insumos já amplamente difundidas entre os preparadores e mencionados aqui no canal, como a nossa visão básica para montarmos nossas necessidades, tanto em nosso refúgio base como em retiradas. Observar as quantidades dentro do período de tempo. O que eu vou comer no deslocamento, o que eu vou comer e beber estando no local, por quanto tempo eu vou fazer isso. Tá? Então tem aí diversos tipos de sistemas de alimentação. E eu gosto de dizer que o último, as comidas de ração de sobrevivência, podem ser para emergências dentro das BLBs. As caixas de suprimento mais básicas em quantidades para uma pós-evasão curta. E aquele estoque de comida das garrafas, assim, que a gente teria em casa, pode colocar a maior parte delas em caixas e colocar no carro, se possível for. Olha, essa relação aqui, eu refinei ela uma zilhão de vezes. Para que a gente fale assim, puta, mas o que é que eu vou reservar, o que é que eu vou comer, o que é que eu preciso? Eu cheguei nessa relação, tá? Dentro das necessidades do meu grupo, da minha família. Aqui cabe ressaltar que as quantidades não estão aqui, tá? Lá no meu site tem uma parte de downloads, tem essa planilha para cálculo, tá? Se você quiser olhar lá a parte de downloads no final, você vai achar e você vai conseguir ter essa planilha com acesso e você pode inclusive modificá-la. Tá? Então você tem essa quantidade, esses suprimentos, que se você puder observar, nenhum deles precisa de refrigeração. Essa lista é considerada por mim como base mínima para estoques de comida. As quantidades são calculadas em nossa planilha anexa, por aí vai, para no nosso site, acabei de falar. Assim, cada grupo deverá compor seus estoques de acordo com suas necessidades,
Com relação aos equipamentos e demais insumos, esses ficam a critério de cada preparador. Como será feito? Definição e composição do plano. É chegado o momento de juntar todas as informações, preparativos, treinamentos e todo estudo que foi feito anteriormente aqui e tempo aplicado na sua preparação, pôr no papel e testar a viabilidade do seu plano de fuga. Juntamos aqui no plano os seguintes tópicos que já devem estar preparados e definidos: análise de rota de fuga e evasão, análise de rotas de coleta de insumo, combustível e consumíveis, planos de encontro e reunião em locais pré-definidos, plano de segurança do grupo e plano de contingências caso seu plano principal seja comprometido. Aqui, gente, a gente vai reforçar o seguinte: tem um povo aí, uma galera iluminada, né? Não existe plano B, foque no plano A, ele tem que dar certo. Não existe plano B, força, força. Isso é conversa de coach louco, tá? Plano A não deu certo, por quê? É simples, né? Tem zilhões de motivos que o plano A não vai ser efetivo. Aí você senta e fala, não, se o plano A não der certo, não sei o que fazer. Então você tem que estar pronto para as adversidades e as alternativas. Por que você não tenta passar por uma estrada fechada por forças armadas, militares, milícias, tá? E tenta falar, não, meu coach falou que não existe plano A, tem que seja por aqui, tá? E aí? Você passa? Caiu uma barreira na estrada, sai barreira, eu tenho que passar porque não existe plano B. Eu vou passar por cima com o meu carro. Gente, não tem lógica. Por definição, o preparador já deve ter pronto e definido regras de operação e conduta para todos os seus familiares ou membros do seu grupo de fuga. Essas regras devem ser usadas e revisadas periodicamente. Em uma emergência, será necessário manter contato sempre da forma possível, com todos os membros do grupo. O meio mais comum seria o celular, porém existirão casos, isso eu já comentei, que o celular vai sumir e por aí vai. Então tem que ter meios alternativos de comunicação. Na total impossibilidade de contato entre membros do grupo, o plano de comunicação deve ser ativado e se pré-estabelece que todos os membros devem saber seguir o plano. Mesmo que a gente não consiga conversar, ele tem que ser posto em prática. Por quê? Eu vou para ponto B, vou para ponto C. Cheguei no ponto A, o cara não tá, eu espero quanto tempo? Ah, vou direto para outro ponto. Eu estou indo para o ponto A, não vou conseguir chegar a tempo. Eu vou desviar a rota, vou direto para o ponto C que eu vou ganhar tempo e a pessoa vai me encontrar lá, e por aí vai. Atrasos, faltas e descontinuidade do plano pode gerar prejuízo total ao planejamento. É comum, numa ação dessas, caso um dos membros não chegue ao ponto inicial ou este avalie que não irá chegar a tempo, ele deve reconfigurar sua rota para um segundo ponto de encontro e por aí vai, como acabei de falar. Tá? Dentro desse plano de comunicação e informação são primordiais. Devemos levar em conta fatores externos e internos, excepcionais, como crianças, idosos, pessoas em situação especial e por aí vai. Tá? Treine as crianças a usar o telefone, não só para jogar, mas aprenda a recarregar as baterias, ter aplicativos de clima, a operar câmeras de CFTV se estiver em casa, ligar para o serviço de emergência, os números estão aqui, e ainda saber discar para os números de seus pais responsáveis. Parece bobo, né? Mas muita gente não sabe. Vamos lá. Parte da análise e elaboração do plano de fuga. Aqui começa, efetivamente, né, uma etapa importante. Rotas de fuga e evasão. Ao iniciarmos a elaboração do plano de fuga, precisamos inicialmente e impreterivelmente de informações e muitas informações precisas, reais e conferidas. Recomendo iniciarmos pela análise de onde estamos, identificarmos em um mapa da sua cidade sua localização e, a partir dessa localização, analisar e levar todas as possibilidades de vias secundárias e primárias que possam retirar você e seu grupo da sua localidade no menor tempo possível. Poder calcular em um mapa que contém informações de escala e distância em km e posteriormente em tempo estimado cada uma de suas rotas de via onde montaremos itinerários de fuga, perdão, com base em um conjunto de vias, onde, se possível, iremos projetar três ou mais rotas.
Feitas essas seleções, essas devem ser feitas com utilização de um veículo selecionado, né, para uso nessa evasão, respeitando as regras de trânsito, sinalização e fatores como trânsito, fluxo de veículo, obras, horário de pico, além de interferências causadas por pedestres, com manifestações e o fluxo, além do fluxo normal. Aqui está um exemplo bem simples, né, de uma cidade aleatória, se eu não me engano, isso aqui deve ser Recife, tá? Em que você vai delinear rotas de fuga, diversas rotas de fuga para diversos contextos. Aqui também temos exemplos de rota de fuga. O legal, gente, dessa história toda é que você tá lá no encarte aqui embaixo, diversos sistemas, ainda que possíveis, né, de mapeamento, onde conseguir mapas, sistemas de GPS e por aí vai. Se for possível, use, não hesite, tá? Mas tem um mapa das rotas de fuga, o DR, aqui no Departamento de Estado de Rodagem, ele tem os mapas do estado de São Paulo com todas as vias. Aí você tem o mapa da cidade de São Paulo. Você tem que ver diversas referências e por aí vai. Ah, mas eu não estou em São Paulo nem na cidade de São Paulo. Faça o mesmo na sua localidade. Procure os mapas do seu estado, do seu município, das rotas e vias, e dentro desses mapas, faça seus planejamentos. Tá? Obtenha um monte e faça os seus planejamentos, riscando neles até chegar naquele que mais atende às suas necessidades. Esses treinamentos de adaptação às rotas devem ser feitos em dias diferentes e horários variados. E é aceitável que, no decorrer desses percursos, possamos avaliar alternativas para facilitar acesso aos famosos atalhos, desde que esses sejam verdadeiramente úteis e não apenas observações vazias. Feitas e vencidas essas análises, teremos uma ideia de percurso, velocidade e tempo para cada rota. Estes devem deve acrescer em cada rota os nossos pontos de encontro e reunião, pontos de abastecimento e apoio. Ainda é recomendável que se observe as vias públicas nesses horários de pico, datas de maior fluxo, etc. Vias principais e secundárias, vias de acesso de sua cidade, sejam elas terrestres, aéreas, fluviais e marítimas. O modal de transporte dependerá da sua região, se é um grande centro ou uma área de produção. Enfim, observe o entorno, como sair dele. Estude várias vias, todas as possibilidades de saída e um grande centro, os atalhos, para fugir com segurança de congestionamento, aglomerações e bloqueios. Estude os tempos que levam em diversos fluxos e períodos do ano. Estude a sinalização e mapeie todas elas. Elabore mapas ou cartas de seus trajetos. Se possível, crie os mesmos de GPS. Após definidas, faça testes e treine sua fuga. Tá? Aqui tem um exemplo na Europa, né? Que o pessoal quase precisou pôr em prática mesmo. Isso aqui é um plano de fuga de alguém de lá. Tá? Então você está vendo aí que a pessoa se deu o trabalho de planejar todas as suas rotas, com pontos de apoio e tudo mais. Ferramentas básicas para a utilização de cartas e bússolas serão necessárias em detrimento do GPS e outras ferramentas de deslocamento já utilizadas e conhecidas. Eu falei no encarte abaixo, vai ter uma seleção de referências de mapa, carta e por aí vai. Por que não só o GPS? Porque se for uma coisa elétrica, um pulso, sei lá, qualquer porcaria do tipo, a hora que acabar a sua bateria, se você não tiver chegado no ponto, já era. Analisar rotas de coleta de insumos e consumíveis. As rotas de fuga podem dar acesso a rotas seguras para reabastecer suas necessidades em caso de emergências, né? Eu preciso reabastecer, não deu tempo de fazer nada, o que eu faço? Tem que, na minha roda, tem que ter meios. Aí eu não consigo retirar nada do meu estoque. O que eu faço no caminho? Tem que ter eu tenho que estudar assim, eu não consegui tirar nada. Eu escolhi uma rota que tem meios de coleta de insumos no caminho. Vale a pena estudar esses pontos, avaliar a viabilidade de segurança e mapear todos os pontos, trechos, tempos, acessos a esses pontos. Postos de combustível, conveniência, mercados, farmácias e padarias. Em sua rota de fuga, vale a máxima que a sua segurança está acima da fome ou gosto imediato. Ao parar nesses locais, risco máximo, manter plena e total vigilância ao redor. Plano de encontro e reunião. Como já mencionado anteriormente, definir uma rotina, ou regra
para a comunicação e reunião de todos os membros do grupo, estabelecer pontos de encontro ao longo das rotas de fuga, definir pontos principal e secundário para cada rota de fuga, definir ainda um ponto essencial. Caso todos os pontos estejam comprometidos, cabe lembrar que o membro se atrase ou falte aos encontros planejados dentro dos tempos e horários previstos, deverá se dirigir a um ponto essencial ou secundário. Um próximo ponto, o mais rápido possível, sem comprometer os demais, sob o risco de ser deixado para trás em alguns casos. Essas regras devem ser observadas por todos, mesmo sem comunicação e com base no tempo de deslocamento. Podemos estimar que será possível manter um cronograma seguro de deslocamento até os PS, onde o próximo membro que estiver com dificuldade de deslocamento, após analisar sua condição, fará a escolha sensata de permanecer em rota ou mudar seu deslocamento a um ponto de apoio à frente, ou, se possível, obter meio de deslocamento próprio até o encontro do grupo. Existe a necessidade de implementar no grupo um plano de comunicação já referido para que o plano possa ser levado a cabo de forma a atender todos os membros do grupo. Os pontos de reunião devem ser designados de acordo com o conhecimento de todos, como estações de metrô, etc, etc, etc. Essa etapa se baseia apenas na necessidade de segurança para indivíduos que possam estar vulneráveis a oportunistas nesses momentos. Ainda é necessário que se adote uma postura discreta no padrão Grayman Directive e nos padrões da OPSEC, sempre de perfil baixo, porém sempre prontos a reagir às ameaças iminentes. Neste caso, e apenas neste caso, em uma situação extrema, a utilização de força extrema, por que não dizer letal, se pode fazer necessária. Tá? É uma questão de defesa pessoal. Para tanto, é necessário que cada membro possa ter conhecimento máximo dos equipamentos de defesa. Vocês me entenderam? Hum. O ser humano, gente, é um ser sociável, vivemos em sociedade, pelo menos a gente acha, né? E a gente tende a ajudar, principalmente aqueles mais próximos de nós, em umas situações adversas e de natureza humana. É nossa natureza ajudar, a gente acaba sentindo pena, necessidade e por aí vai, sabe? Eu tentei escrever de uma forma aqui que não ficasse tão assim pesada, mas não deu, tá? Então vamos lá. Devem ser deixados de lado em prol da sua segurança. A pessoa está passando necessidade, não é problema meu. Tempo de planejamento e de preparação ela teve, todo mundo teve, tá? Mas você tem que ajudar, não, não tem não. Você vai ajudar e vai padecer junto, de mão dada? Não, não vai. Então, numa emergência, numa situação de retirada, gente, por mais que a gente queira ajudar, às vezes a gente não pode, sabe? E o detalhe qual é? É conviver com essa escolha. Olha que difícil é. Você está numa situação em que você acaba deixando alguém para que você conhece para trás para salvar a sua família. Então você tem que estar capacitado a viver com essa condição, sabe? Então não tem muito o que fazer. Tem que lembrar da história da cigarra e da formiga. Se precisar se defender, seja rápido, forte, contundente, efetivo, elimine a ameaça e providencie os preparativos para o pior cenário possível. Fugir e deixar tudo para trás. Violência de ação, força letal são opções de sobrevivência e não de vida. Também podemos montar um plano onde a comunicação possa ser feita como parte da segurança. Contingências. Plano de contingências. Caso o seu plano principal seja comprometido. Interferências e obstáculos. É um plano dentro do plano. O famigerado plano B. Aquele que dizem que não pode existir. Enfim, mais preparado e dedicado que possamos ser, em algumas situações não seremos capazes de pôr nossos planos em ação e teremos que apelar para o plano B. A exemplo de uma retirada e o desencontro de membros do grupo, estes optarem por agir de forma independente para alcançar o grupo, esta ação será considerada como um plano B, um plano paralelo. Elabore alternativas de ação, o famoso e se, né? Não puder sair, tiver que esperar um membro valioso demais para o grupo, alguém importante, uma pessoa-chave, ou sei lá qual motivo for, e perder a janela de fuga, tiver seus membros comprometidos por terceiros ou forças externas. Enfim, uma sorte enorme de fatores aos quais não controlamos e nem podemos focar forças. Às vezes não adianta lutar com uma coisa que você não pode. Os recursos para saná-los eu não tenho. Então, né, vamos lá, temos que fazer um plano B. Como, por exemplo, tentar sair de casa
em um furacão, impedir, tentar a fuga por vias bloqueadas por civis, por manifestação, por incêndio. Meu veículo de fuga sofreu avaria, alguém deu uma pedrada no meu para-brisa, ou passei em cima de um obstáculo, que furei o pneu, quebrei a roda, enfim. Não podemos existir por fatores alheios à nossa vontade. Aí cabe um plano de contingência tão bem elaborado como o plano principal. As dificuldades de pôr em prática um plano de fuga podem passar por inúmeros fatores decorrentes de situações adversas, como por situações e fatos inerentes ao próprio grupo ou seus membros. Problemas de planejamento, improvisar para ganhar tempo, problemas mecânicos, dificuldades pessoais e falta de empenho, falta de segurança com as informações, descuido de alguma etapa, problemas com a informação, tá? Não é verdadeira ou não foi completa, perda de tempo ou hesitação na ativação do plano, interferências em vias, interferências de pessoas ou grupos, controle de acesso a locais por autoridades, fechamento e isolamento de áreas e perímetros e até o clima. Aqui listando apenas os problemas mais comuns, porém podemos contemplar outras possibilidades que podem ocorrer em situações específicas de cada situação, região ou tipo, né? Ou do fato causador. A elaboração de planos de contingência deve ser baseada em resolução direta do problema, considerados como macro-problemas, aqueles que, se não sanados, irão causar efeitos em cascatas e inviabilizar como um todo o plano. Aconteceu um problema, resolva. Ah, mas esse problema vai gerar outro. Em que nível? Tá? Então, é aquela história. Se eu tô com um carro com o pneu furado, não, vou continuar com o pneu furado. Vai chegar uma hora que vai quebrar o carro inteiro. Perdão. Para problemas pontuais de nível de segurança, devemos elaborar meios de contorná-los em casos mais básicos, onde possamos sair desses apenas agilizando movimentos, até que necessitem de ação efetiva de confronto e aplicação de força em todos os seus níveis. Tem casos que você pode simplesmente sair pela direita, sair pela esquerda, trocar de via, dar a volta no quarteirão e por aí vai. Mas tem casos que você não vai ter como reagir, senão da forma mais efetiva. Problemas mecânicos com veículos são considerados de primeira ordem. Este problema pode inviabilizar todo o planejamento para a solução deste. Devemos ter em mente que nosso veículo deve estar sempre com as manutenções em dia, revisões e toda sorte de ações preventivas em dia. Problemas posteriores podem ocorrer em seu trajeto, com pneu furado, quebra de vidros, etc. Isso aí é solucionável no local. Ressaltar que toda dificuldade advém de um fato causador, em sua maioria, são de ordem humana, ou seja, na maioria dos casos, por pessoas que deixam de fazer algo, fazem pela metade, mudam métodos e processos, acreditando ter a solução melhor, ou por puro relaxo mesmo. Um exemplo de ocorrência muito comum que pode acontecer numa retirada detectada em áreas de conflito ou de retirada, a saída de grupos de áreas de emergência são causadas por oportunistas ou grupos criminosos em busca de oportunidades, eliminação de desafetos e fatores que vão desde questões religiosas até tribais. Exemplo de situação comum observado nessas condições é um grupo, comboio ou veículo em movimento tenham dificuldades mecânicas ou tendo avarias como pneus, interferências ilícitas nas vias, visando parar os veículos nessa rota. E ao pararmos para sanar esses problemas, somos abordados por grupo ou milícias armadas que usam da força para eliminar ameaças pontuais e roubarem os recursos desejados, eliminando todos ou se aproveitando de outros. O que eu faria numa situação dessa? A contingência para esse tipo de ação seria a antecipação do fato. Eu tenho na minha rota de fuga que imaginar que isso vai acontecer, então eu tenho que já antever esse problema. Primeiro, ter uma visão mental clara de que o fato irá acontecer em dado momento, evitando o elemento surpresa. Segundo, rodar a uma velocidade onde, se possível, realizar manobras evasivas sem pôr em risco o veículo e seus ocupantes. Conhecer a dirigibilidade do veículo é fundamental. Terceiro ponto seria dirigir
Enquanto você dirige, todos os membros observarem pelas janelas todas as movimentações à sua volta e alertando para situações possivelmente hostis. O copiloto do veículo deve estar munido de binóculos, se possível, é, tanto o motorista como ele, de sistemas de NVGs ou óculos de visão noturna. Se possível, até visão térmica. Lógico, os sistemas são caros, mas são muito úteis. Né? Porque, de repente, no meio da fumaça, à noite, você não tem como perceber pontos igual o ponto aqui. Seria verificar o acúmulo de veículos na via à frente ou a presença de corpos ou vestígios de ações hostis. Quinto passo seria antecipar ações de emboscada em ações de contra-ataque ou derivação de rota, se possível. Observar esse tipo de ocorrência em outras que a caridade humana pode custar caro. Parar para ajudar, tentar salvar alguém, agir de forma caridosa e humana pode levar todo o grupo ao colapso. Os hostis podem usar dessa estratégia, contando com a humanidade de algumas pessoas e atingir seus objetivos. Se optar por entrar em conflito com grupos armados, tenha plena certeza de que tudo pode mudar e, dependendo de seu nível de preparo e equipamento, você estará perdido. Se não tiver treinamento adequado, experiência, além de pesar fatores como vale a pena trocar sua vida para do seu grupo e família de um estranho? Eu sei que é difícil fazer essa pergunta. A minha vida vale mais que a vida do outro? Será que se eu não ajudar, será que eu consigo ajudar? É por isso que a sobrevivência, gente, a evasão, a fuga é um negócio tão complicado. Tá? Nós temos que tomar algumas decisões que podem pautar o resto da vida. Mas eu não posso comprometer a minha família, meu filho, sabe? Numa questão dessa. Só para tentar ajudar uma pessoa que talvez ela seja parte do problema lá na frente. A pessoa finge que está em dificuldade, você vai lá e se lasca todo. Então é uma coisa a se pensar. Agora, por que eu tenho que sair de onde eu estou? Está tão bom aqui. A evasão é considerada como o último recurso de um preparador, em determinadas situações onde este, após analisar essas possibilidades, põe em prática um plano de evasão e fuga, primorosamente elaborado. Esse seria a melhor das situações. É a melhor dos casos. Beleza. Porém, em situações de conflito com catástrofes e ocorrências climáticas extremas, a evasão seria uma única linha, a primeira linha de ação, e talvez a última em alguns casos, né? De defesa do preparador, contrariando todos os planos e expectativas. Então eu tenho que ter em mente que uma hora eu vou ter que sair. Então a aceitação dói menos, digamos assim. Por esse fato, a importância, né, da elaboração do plano de fuga, que contempla todas as etapas e circunstâncias que possam interferir ou apoiar na perfeita implementação deste. Essa ferramenta é feita unicamente para apoiar o preparador a agir em ações extremas, antecipando situações que poderiam ser terminais. A ideia base desse trabalho é dar um norte, no seu ponto de vista pessoal, a cada preparador ou indivíduo que venha se interessar. Perdão, gente, estou meio mal hoje. Por este na busca de se preparar para a diversidade, demonstrando que nem tudo que desejamos ou planejamos pode ocorrer de forma linear. Né? Pode haver interferências ou não pode não acontecer nada do jeito que eu quero. Minha visão sobre o tema é essa, tá? A minha ideia aqui, eu sei que ficou longo, é dar um norte. Esse assunto não tem como ser curto, não dá para viver de resumo quando você fala de plano de fuga. Tá? Então é uma coisa bastante importante. Isso aqui não é o seu plano de fuga. Isso aqui é uma ideia para você elaborar o seu plano de fuga. Lógico que o seu plano de fuga talvez seja até muito mais sofisticado do que está aqui. Perfeito, melhor. Tá? Um norte, um ponto de partida para a elaboração de seus planos pessoais, implementando seus detalhes, necessidades e compreensão dos fatos e temas relacionados. Desejo a todos vocês, tá? Que vocês consigam fazer isso e que vocês nunca precisem pôr em ação seus planos de fuga, que possam ter vidas longas rotineiras. Fiquem bem seguros. Mas tem um material bônus aqui que eu achei bem interessante, que é um resumão, né? Do ponto de vista militar da história, tá? Do SERE, Survival, Evasion, Resistance and Escape, que é um treinamento militar
tá? Que é feito nesse tipo de caso, que inclui a habilidade de sobrevivência, evasão, resistência, fuga de áreas de emergência. Aqui tem as suas características, o que cai no curso, recursos e métodos, o plano, tá? Ah, em si, bem resumido, está aqui embaixo. E tudo que vocês possam precisar. Gente, chegamos ao final aqui da apresentação. Eu sei que ele foi longa, né? Mas como eu disse lá na apresentação inicial, ele vai estar lá disponível para ser baixado, feito o download dele, né? Dessa apresentação em PDF, e serve como balizador. Tá? Eu peço desculpas pela tosse, pela confusão, pela dificuldade, mas eu estou meio lesado hoje, tô bem cansado. Tá? Eu agradeço que vocês tenham ficado até agora. Obrigado de coração, curtam, compartilhem, divulguem a gente. Tá? Agradeço de coração. Obrigado, fiquem bem seguros. Meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo.